bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista. As nossas convidadas são advogadas de muito conceito, muito jovens, mas já com uma presença marcante na sociedade francana e no direito. Aceitando o nosso convite, a quem agradecemos muito a presença, a doutora Gabriela Giacheto Gomes, que é mestra em Direito de Família, autora de livro, e a doutora Edvige Rodrigues, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, núcleo da nossa região de Franca. Pois a doutora Gabriela, ela acaba de lançar esse livro. E esse livro, ele vai ser, com certeza, o motivo, o objeto dessa nossa entrevista de agora. E, com muito prazer, eu quero deixar um espaço para que a doutora possa dizer como é que tudo isso começou. Porque você, tão jovem, quase que recém-formada, não é? Já autora de livro. Parabéns. Oi, Realindo, muito obrigada, viu? É muito feliz estar aqui hoje com você. Muito grata pelas palavras, viu? E hoje eu tenho a felicidade de poder divulgar, né, o lançamento do meu livro, que, como você disse, tive a felicidade de poder engatar o estudo na graduação, emendar com o mestrado e agora premiar com esse livro, que eu falo para todo mundo que foi... Eu não tive muitas conquistas na vida, mas essa foi a conquista mais querida, mais feliz. Enorme, uma grande conquista, não é? Realmente. Mas como que tudo começou? Você estudando, pesquisando? Isso, foi isso mesmo, Realindo. Eu iniciei a pesquisa acadêmica, né, a gente fala assim, durante a graduação. Eu fiz faculdade na Unesp. Formou-se quando? Me formei em 2017. E em seguida fez? Iniciei o mestrado em 2018, defendi a minha dissertação em 2020. E daí que nasceu o livro. Exatamente. O livro, ele é fruto da minha pesquisa no mestrado. E da graduação também, por assim dizer, né? Porque nunca acabei parando a pesquisa. Bom, você foca direitos homoafetivos. Isso. Explica um pouquinho, por favor. Os direitos homoafetivos, Realindo, ele está na área do direito da família, né? É uma área bastante legal de se pesquisar. Eu falo que é uma área muito bonita, mas também que exige muito do pesquisador, do advogado, né? Porque tem que estar sempre em constante atualização. Porque o direito de família está ali muito próximo com a realidade das pessoas, né? A sociedade muda, o direito também precisa acompanhar essa transformação. É preciso evoluir. Exatamente. O direito não pode ficar desatualizado. E é aí que a gente tem as famílias homoafetivas, que está dentro desse contexto das novas famílias. Vamos dizer assim, até ontem, até anteontem, ou seja, até outro dia, nós tínhamos aí realmente um grande tabu e até polêmica. E hoje, mudou alguma coisa? Realindo, hoje a gente ainda pode ver, sim, esse preconceito, né, com as famílias homoafetivas. E a gente percebe esse preconceito, de fato, nas nossas leis, que ainda não foram capazes de acompanhar essas transformações. Então, a gente vê uma certa resistência do poder legislativo, né, na atualização dessas leis, no caminhar da sociedade. E, por outro lado, o poder judiciário, né, que estão ali as sentenças, as decisões dos tribunais, já inovando, né, atualizando o direito, a compreensão do direito, né, e concedendo os direitos a esses casais homoafetivos. Doutora Edvige, o seu depoimento, a sua experiência, você que acompanha o assunto, do ponto de vista jurídico, já existe evolução ou estamos muito no princípio ainda? Bom, Realindo, na verdade, assim como tudo que diz respeito, né, ao direito de família, que hoje nós chamamos de direito das famílias, porque não é mais o direito de uma única modalidade de família, né, e sim de várias, fica muito restrito às decisões judiciais, como a Gabriela bem pontuou, né? Nós não temos legislações sobre o assunto. Porque é novo. Na verdade, não é novo, né? Esses formatos de famílias, eles já existem há muito tempo, mas eles sempre viveram à margem da nossa sociedade. E foi a partir da Constituição Federal de 1988, né, a nossa Constituição atual, em que o legislador ele passou a reconhecer
outros formatos de família além do casamento. Porque antes da Constituição, apenas a família constituída pelo casamento entre um homem e uma mulher, que era reconhecida, sim, que era reconhecida como entidade familiar. Após a Constituição Federal, o legislador, constituinte, ele também reconheceu, por exemplo, as uniões estáveis, né, que são formatos de famílias constituídos de uma maneira informal, sem a celebração do casamento, e a família monoparental, que é a família constituída por apenas um dos genitores e os seus filhos. A partir de então, Realindo, é que começou uma discussão se são apenas esses 3 formatos de famílias que são reconhecidos pelo legislador ou não, se existem outros formatos de famílias que também podem ser reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico. Todos os pesquisadores de direito de família chegaram a um consenso que não, que existem sim, há sim possibilidade do reconhecimento de outras formas de família, né? Não apenas essas 3 que estão expressas no texto constitucional. Foi a partir de toda essa discussão, então, que o nosso Poder Judiciário ele tomou a frente do reconhecimento dessas outras famílias, como, por exemplo, da família homoafetiva. Porque antes de 2011 não era possível sequer a constituição de uma união estável entre pessoas do mesmo sexo ou, né, do casamento. Então, se essas pessoas chegassem até um cartório para proceder com habilitação para o casamento, isso não era possível. Foi possível, então, apenas em 2011, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com relação à união estável, e em 2012 com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação ao casamento, né? Então, o que a gente pode afirmar na realidade, Realindo? Que hoje nós ainda dependemos muito do nosso Poder Judiciário para o reconhecimento dessas famílias, porque o legislador ele ainda não tomou uma frente desse reconhecimento amplo, né? E que acaba também refletindo muito no pensamento da nossa sociedade, né? Então, por mais que essas famílias elas existem, elas podem ser constituídas, porque o nosso Poder Judiciário assim determinou, nós temos muito preconceito, então a gente pode sim afirmar que ainda é um tabu a constituição, por exemplo, das famílias por pessoas do mesmo sexo, né? Como também que essas pessoas elas possam ter filhos, né? Não de uma maneira natural, porque, né, justamente por serem pessoas do mesmo sexo não é possível, mas existem formas dessas pessoas terem filhos, constituírem uma família parental. Quais formas, no caso, você destaca para que o nosso telespectador entenda melhor? Sim, então, o que acontece? Primeiro, pode ser que essas pessoas elas já venham de relacionamentos anteriores, então elas podem ter filhos biológicos, né? Esse relacionamento se desfaz, um relacionamento heteroafetivo se desfaz, e essas pessoas elas constituem a partir de então um relacionamento homoafetivo já com filhos de relacionamentos anteriores. E o parceiro, o novo companheiro ou a nova companheira, ele pode assumir essa parentalidade, essa paternidade ou essa maternidade que nós chamamos de parentalidade socioafetiva, ou seja, os vínculos que foram criados ali, né? Hoje eles têm um poder de reconhecimento de uma paternidade ou de uma maternidade socioafetiva, né? Como também pode ser que essas pessoas, Realindo, elas juntas decidam ter filhos, né? De que maneira? Através da adoção, que é um procedimento mais tradicional, mas que ainda assim, para casais homoafetivos, só foi possível a partir de 2010, com uma decisão do STJ nesse sentido. Antes, esses casais, eles poderiam até ingressar com um processo de adoção. Pode ser que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidisse que sim, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidisse que não, por exemplo. Foi em 2010 que teve aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça buscando uniformizar esse entendimento, né, através da adoção. E também é possível, Realindo, que esses casais eles tenham filhos através da reprodução assistida, que é algo que se aproxima mais, né, de uma filiação natural,
né? De que maneira? Se for um casal homoafetivo feminino, eles precisarão da doação, né, de um doador, que é o que a gente chama de reprodução assistida heteróloga, quando eu tenho material, no caso de um casal de mulheres. Tá. Eu preciso da doação de um doador homem, justamente, da doação de um material genético masculino, e uma dessas mulheres, ela pode gestar esse filho, né, se a saúde dela assim permitir, e a outra companheira, inclusive, pode doar o óvulo. Então, eu posso ter o que nós chamamos de doação de gestação compartilhada, em que uma das mulheres doa o óvulo e a outra mulher recebe esse óvulo, né, com o esperma, recebe o embrião e gesta. Se por acaso for um casal masculino, né, então 2 homens, eu preciso, além da doação de um óvulo, ou seja, de uma mulher doadora, eu preciso também de que uma mulher leve essa gravidez adiante, né? E aí, nesse caso, Realindo, é o que nós chamamos aqui no Brasil de cessão gratuita de útero. Por que cessão gratuita? Porque aqui nós não temos aquela famosa barriga de aluguel. Mas certo? É necessário. Sim, é necessário que uma mulher ceda o seu útero. Mas eu não posso pagar para que essa mulher geste o meu filho, né? E aí, nesse caso, então, nós chamamos de doação de útero, uma doação temporária. O que se torna um processo difícil. Difícil, Realindo, porque eu preciso ter essa mulher. Nós não temos uma legislação que trate de reprodução assistida no Brasil. Nós temos apenas normas éticas médicas, que é o próprio Conselho Federal de Medicina quem edita essas normas. E é o Conselho Federal de Medicina quem fala que só pode gerar se a mulher pertencer à família. Então, ou seja, tem que ser mãe, filha, tia, sobrinha ou prima. Tem que ser de um parentesco de até 4º grau. Se por acaso não existir essa mulher, aí esse casal e tiver uma amiga, uma conhecida, aí tem que pedir autorização do Conselho Regional de Medicina para analisar aquela situação e aprovar ou não. Então a gente percebe que de fato são situações complexas, como a própria autora aqui do livro destaca, né? Sim. São situações complexas, mas que, na verdade, é o desejo, né? É o desejo daquele casal ter filho, seja de uma maneira ou de outra. Então, por isso que essas situações existem. Muito bem, doutora Gabriela, por favor. É um sonho? A realização de um sonho, esse livro? Sim, Realindo, eu sempre tive essa vocação, né, para pesquisa. A gente tem que perceber isso em nós, né, a gente tem que perceber o nosso perfil, e eu sempre gostei de pesquisar. Eu sempre gostei de ler livros, de entender um pouco como que a atualidade está, e dentro do direito isso me possibilitou desenvolver essa característica em mim. Então, desde a época da graduação, eu venho fazendo essas pesquisas que culminou nesse livro, que foi uma grande alegria para mim. Muito bem, no próximo bloco eu vou perguntar à doutora Gabriela, à doutora de Virges, a respeito de como conseguir o livro. Aquela pessoa que por acaso está assistindo e que deseja um exemplar para que tenha aí todas essas informações em detalhes. Um instante só, nosso telespectador, a gente volta em 1 minuto. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br.
Muito bem, amigos, nós voltamos com a entrevista, aliás, gratificante, com as advogadas doutora Gabriela, doutora Edvirges, nossas convidadas. A doutora Gabriela acaba de lançar um livro e aí o tema realmente direitos homoafetivos. E eu te pergunto, doutora, como a pessoa que deseja poderá conseguir o livro? Realindo, seguinte, esse livro ele está sendo vendido na editora Dialética, que foi a editora que produziu esse livro, certo? E também ele pode ser adquirido na forma de e-book. Quem aí gosta de ler livros digitais tem essa possibilidade também. Aí no site, sim, no site da Amazon. A gente encontra ele no formato digital também. Detalhe o site por completo, por favor. O site é www.editoradialetica.com.br. Nós vamos registrar para que o nosso telespectador tenha mais facilidade de localizar e, evidentemente, de compreender. A aceitação inicial, como foi? A aceitação do livro em si foi muito legal, né? É um livro, aliás, é bem recente a divulgação, né, dele, a gente iniciou agora, né, a compartilhar. E o legal, Realindo, é que a gente não encontra muito livro nessa área. É um tema bastante recente, como a professora Edvirges destacou. A gente vem acompanhando essas inovações desde 2011, 2013, né? Então ainda tem alguma resistência, sim, mas no geral está sendo bem aceito, né? A gente vê bastante colegas da advocacia, colegas da área acadêmica, das faculdades, né? Já existe um entendimento? O entendimento sobre a disciplina? Sim, Realina, a gente vê nas universidades, né, uma maior aceitação dessa disciplina. Na verdade, é um tema, não há como negar que é um tema polêmico, né? Então, a gente sempre encontra algumas resistências, mas a gente vê que o pessoal da academia, né, que é o pessoal das universidades, eles são mais abertos a essas mudanças, porque esse é o objetivo do direito, não é mesmo? É acompanhar as transformações sociais, as transformações na sociedade e dar um respaldo para a sociedade. Então, gostando ou não, a gente tem que discutir, a gente tem que entender como acontece, né? Como proteger e proteger as crianças, né? Que realmente é o foco principal aqui da nossa conversa. Agora, a partir de 2010, com a adoção, e dos anos seguintes, com algumas decisões favoráveis, já existe, portanto, um clima no judiciário. Mas a pergunta é a seguinte: para o jurista, tem sido difícil tratar esse tema e chegar ao melhor resultado? Realindo, sem uma proteção da lei, né, sem uma base legal sólida, fica realmente difícil, porque nós temos que fundamentar o processo judicial, né, seja nesse sentido, nós temos que fundamentar sempre em decisões administrativas. E não temos ainda leis. Não temos leis, exatamente. Aqui no livro vocês vão perceber que eu falo muito de resoluções, muito de provimentos, mas dificilmente eu falo de lei. Então, é um entendimento ainda bem enrijecido, né, no sentido de deferir esses direitos aos casais homoafetivos. Por isso que nós contamos muito com o apoio do Poder Judiciário, que vem deferindo através de sentenças, de decisões, vem inovando essa área, mas ainda a gente encontra uma resistência nessa parte do âmbito legislativo. Então, realmente, os juristas encontram dificuldades, sim. Nós temos aí o envolvimento amplo do direito, da psicologia, da assistência social. É por aí mesmo? É isso mesmo, Realindo. No direito de família é difícil a gente não contar com um aspecto interdisciplinar, porque o direito de família está muito próximo das relações, do íntimo. E é muito amplo. Exatamente. Então não dá para a gente ficar adstrito ao direito. A gente tem que contar com o apoio dessas outras áreas. A gente precisa ter um diálogo constante entre essas esferas. E é legal falar no âmbito das famílias homoafetivas, eu trago isso no nosso livro, que nós temos pesquisas internacionais, a âmbito internacional, apontando que não existe qualquer prejuízo para as crianças que são adotadas ou então que nascem dentro dessas famílias homoafetivas. Elas não têm nenhum prejuízo quando comparadas àquelas crianças que nascem em famílias heterossexuais. E eu gosto sempre de pontuar que não existem pesquisas em âmbito nacional.
a gente precisava difundir esse conhecimento, né? Partir um pouquinho para a área da psicologia, da área da assistência social, partir para a prática, para investigar como é a realidade no Brasil, porque tudo que nós temos de informação é no âmbito exterior. Então seria muito importante aumentar isso, mas como eu disse aqui desde o início, é um tema muito novo, eu tenho certeza que as pesquisas vão crescer, né, nesse sentido, e aí a gente vai ter um pouco mais de respaldo no nosso âmbito nacional. Nós observamos que no âmbito dos juristas, o assunto parece que flui bem. Sim. Tem campo aberto para evoluir. Sim. Mas e no terreno familiar? Como é que acontece? De fato, ainda as famílias acabam encontrando muitas dificuldades, né, de aceitação. Até mesmo na minha área de pesquisa, eu encontrei dificuldades, assim, bastante gente que acaba não entendendo, né, tendo um pouco de receio, não aceitando. Porque é um tema polêmico, mais uma vez eu trago isso. Não é fácil a gente falar sobre isso. Mas aí está a importância da gente realmente poder ter esses espaços de conversa, esses espaços de diálogo, para a gente entender o que acontece, quebrar um pouco desses paradigmas que a gente tem, desses preconceitos. É sempre importante a gente estar nesse diálogo construtivo, para a gente entender as mudanças, não é mesmo? Doutora de Virges, o registro da criança, como será? Bom, Realindo, também algo muito importante, foi considerado uma conquista, né, para essas famílias homoafetivas. Sim. Porque antes, né, quando emitia-se então a certidão de nascimento desse filho, ficava, né, mas nós não temos aqui um pai e uma mãe, nós temos 2 pais e 2 mães, como que vai ficar? Qual deles eu vou escolher para ser o pai, qual deles eu vou escolher para ser a mãe? Então isso não pode existir. E aí o Conselho Nacional de Justiça, ele buscou então padronizar a emissão dessas certidões de nascimento, né, de filhos de casais homoafetivos. Então, no caso, nós não teremos aquela discriminação, né, de pai, a descrição de pai ou de mãe. Nós teremos apenas o campo filiação. E aí nós inserimos, então, o nome dos 2 pais ou das 2 mães. E no caso também dos avós, nós não teremos avós maternos ou avós paternos, né? Nós teremos apenas o nome desses avós. Então é algo que a gente tem que destacar aí como uma conquista, né? E só para reforçar também, Realindo, quando nós temos a questão da reprodução assistida, né, quando esses filhos eles são gerados através da reprodução assistida, aí tem uma diferenciação do registro, né, desses filhos, como por exemplo de filhos de casais heteroafetivos, porque se for então um marido e uma mulher, né, e tiver uma certidão de casamento, por exemplo, eu vou então, um deles se dirige até o cartório e procede com o registro do filho no nome de ambos. E por que atualmente está existindo o seguinte? Os cartórios registram o nome da mãe e deixam em branco o nome do pai. Por quê? Então, aí eu acho que, na verdade, Realindo, é quando não tem a presença do pai, né? Ou quando não há o casamento, né? Porque se tem a certidão de casamento, apenas um deles pode comparecer no cartório e proceder com o registro em nome dos 2. Pode ser que seja uma relação eventual, né? Ou uma união estável em que não foi formalizada, ou seja, eu não tenho um documento que comprova essa união estável. Aí, nesse caso, né, comparecendo apenas a mãe, o registro é realizado no nome dela, e depois pode ter uma investigação dessa paternidade, ou depois esse pai ele comparece no cartório também para proceder com esse reconhecimento, né? Mas com relação ao casal homoafetivo que teve esse filho através da reprodução assistida, eu preciso de preencher um outro requisito, que é a comprovação da clínica de reprodução assistida de que esse filho foi gerado por essas técnicas. Doutora Gabriela, em resumo, assunto muito polêmico ainda, não é? Sim, muito polêmico, Realindo, mas muito importante, né? Se acontece na nossa sociedade, nós temos que discutir e entender. E o direito é, fatalmente, acompanhar essas evoluções para oferecer uma proteção no aspecto geral, tanto para os pais quanto também para aquela criança que será inserida dentro do núcleo familiar. Bom, você é mestra em Direito de Família.
Foi uma opção lá do tempo de acadêmica? Foi sim. Como eu disse para você, eu comecei a fazer pesquisa científica, né, que acaba direcionando mais para essa área acadêmica desde o segundo ano da universidade. Eu tive a feliz oportunidade de ser acolhida pela professora Maria Amália desde o segundo ano da graduação e desde então nós não paramos mais. Eu fui pesquisando, cada vez aprofundando mais, específico na área dos direitos homoafetivos, culminando então nesse livro. E as pessoas como a doutora Maria Amália, é interessante a colaboração que prestam em todos os sentidos, não é? Admirável. Mas, doutora Edvirs, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Núcleo de Franca. Me fala um pouquinho do núcleo da nossa cidade. Claro. Bom, Realindo, primeiro eu quero falar do Instituto como em âmbito nacional, né? Foi o primeiro e é o maior instituto brasileiro, né? Nacional, né, no caso de direito de família, que trata dos mais diversos temas, né, de direito das famílias e sempre buscando essa inovação, sempre buscando a conscientização da sociedade. E foi em 2019, né, em outubro de 2019, que nós tivemos a felicidade de fundar o núcleo desse grande instituto, né, que nós chamamos também por IBDFAM, aqui na nossa cidade de Franca. A partir de então, nós tivemos várias reuniões de estudo, sempre buscando debater esses temas, né? Desde os temas que já estão consolidados, como esses temas polêmicos, como, por exemplo, a questão da família homoafetiva, através de cafés, né, o que nós apelidamos de café em família, onde nós tomamos um cafezinho e debatemos o direito de família. Infelizmente veio a pandemia, nós tivemos que paralisar as nossas reuniões presenciais, mas o nosso trabalho nas redes sociais, as nossas reuniões virtuais, elas continuam. Então é um instituto que nós, né, podemos afirmar que a cidade ela ganhou muito em receber um instituto desse patamar, né, com tanta propriedade em tratar esse direito que é um dos ramos do direito mais humano, né? É interessante também que há sempre campo para avançar, não é? Doutora Gabriela, numa cidade que é capital do direito. Exato, 3 universidades. Faculdade Anhanguera, a municipal. 4 universidades. 5. 4 faculdades. Anhanguera, municipal, FACEF, Unifran e Unesp. Muitas universidades, exatamente. Que formam, no mínimo, 80 alunos por ano. Cada uma. Mais, né? Cada uma. Algumas têm 2 classes, não é? Sim. Então, mais de 400 profissionais novos a cada ano chegando ao mercado. Exato. Campo fértil para o desenvolvimento de todos esses temas, não é? Exato, sim. Mas uma pergunta direta para você que demonstra tanto entusiasmo. A mulher, anteriormente, era professora, era enfermeira, de repente, o direito é a grande opção? Sim, por que não? Não é mesmo? O direito está aí para todas as pessoas, né? Você indica? Com certeza. Direito, eu sou apaixonada pelo direito, né? Me acolheu muito, me encontrei muito no direito também, me permitiu me encontrar, me descobrir, desenvolver esse lado meu de pesquisadora, de acadêmica, né? Então, assim, com certeza eu incentivo, é uma área muito ampla, a gente consegue ter vários ramos de atuação e as mulheres são bem acolhidas, sim, no nosso curso de Direito. Outro dia eu ouvi uma observação interessante. Alguém disse para o médico, você, doutor, que fez medicina, deveria fazer o segundo curso, que é Direito, para você enxergar o mundo de uma maneira diferente, não é? Agora, o profissional de Direito, o que seria, então, a segunda opção? Psicologia? Por que não, né? Eu acho que sim, eu acho que é muito importante, né? Principalmente para o profissional que busca, talvez, se encaminha para esse lado do direito das famílias. Não há como a gente não ter essa conversa entre os ramos. Seria muito interessante, sim, uma segunda formação, talvez em psicologia, assistente social, né? Talvez também. São profissões paralelas. Complementares. Sim. Doutora Edvirs, o núcleo da Franca, vou falar da Franca para manter a nossa tradição antiga. Tem um site, tem um endereço? Nós temos o Instagram e o Facebook, né? Então é IBDFAM Núcleo Franca.
que é a rede social aqui do nosso das nossas atividades em Franca. Mas para quem também tiver interesse em conhecer o Instituto em sede nacional, aí sim tem o site, que é ibdfam.org.br. Doutora Gabriela, eu já no final da entrevista agradeço vossa presença da doutora Edvige também, e pergunto, deixei de perguntar alguma coisa importante? Não, Realindo, eu acho que é mais isso, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito importante nesses espaços de diálogo, então eu agradeço muito a oportunidade que o senhor nos conferiu de poder conversar, né, sobre esse assunto polêmico, mas muito importante para todos nós. Então eu acho que é mais isso, a gente poder conversar. Antes de julgar, a gente poder conversar e explicar um pouco da nossa posição. Parabéns, doutora. Obrigado pela presença. Realindo, obrigada. Doutora Edvige, obrigado também. Eu que agradeço, Realindo, mais uma vez a sua oportunidade. Muito obrigada. E um agradecimento especial faço ao Dr. Assir Gomes, que foi quem indicou esse tema tão interessante para a nossa entrevista de hoje. Finalmente, obrigado a você, nosso telespectador, que esteve conosco em mais essa ocasião.